Bom, e quais recursos que a gente pode utilizar nessas atividades que forem feitas em casa? Qualquer recurso que esteja disponível e que o aluno tenha acesso. Todo aquele que permitir essa transmissão de conteúdo, que permita essa transmissão de informação, pode ser usado. Então, a gente tem filmes, vídeos que podem ser elaborados pelo professor ou de outros professores ou de outros canais, materiais, podcast, blogs, músicas. Então, por exemplo, um professor que trabalha com inglês, músicas podem ser usadas. Um programa de rádio específico que pode ser recomendado. Então, todo tipo de fonte de informação que gere, né, essa informação, que dê acesso a essa informação, pode ser usado. Agora, com relação aos alunos, eles precisam ter acesso a essas fontes, né? Então, vai precisar de internet, vai precisar de conexão, vai precisar de ou um celular, ou um computador. Então, precisa de ter os meios para que ele tenha acesso a esses materiais, a esses recursos, né? E aí, o que os professores indicam é que esses vídeos, eles devem conter um único tema, com explicações muito objetivas, de no máximo 15, 20 minutos, e que tenha perguntas-chave para que o aluno responda no retorno às aulas. E quais são as vantagens da sala de aula invertida, né? O primeiro é o ganho de tempo, porque o conteúdo ele é iniciado em casa, a introdução do conteúdo se faz em casa. E com isso se tem um melhor aproveitamento do tempo. Então, aquele tempo que a gente ia perder para iniciar o conteúdo na sala de aula, uma coisa nova, o aluno já vem em casa e com isso ele já vai adequando, não, isso aqui eu fiquei com dúvida, vou perguntar para o professor quando eu voltar. Alinhamento das práticas às necessidades dos alunos, né? Então, aqueles exemplos que a gente viu de o aluno A, aluno B, aluno C, e que podem ser outras situações em que esse conteúdo ele vai estar disponível para o aluno não só no momento da sala de aula, mas no momento em que ele precisar, que ele tiver acesso, vai ter um vídeo lá que ele vai poder acessar a qualquer momento. Isso melhora a relação do professor e do aluno, porque o professor ele vai estar na posição mesmo de guia, de retirador de dúvidas, de orientador. Isso gera, né, uma confiança nessa relação. O conteúdo ele é mais focado, então como o basicão do conteúdo é visto em casa, o professor pode contextualizar na sala de aula, pode pegar outros exemplos, pode fazer desenvolvimento de projetos, porque há ganho de tempo. Além disso, a gente tem o quê? Um aumento da aprendizagem diferenciada, né? Então, como aquele conteúdo vai estar lá disponível para o aluno, ele vai ter mais tempo de praticar, de ver em outros contextos, essa aprendizagem ela vai ser muito melhorada. Toda a aula é preparada, centrada no aluno, né? Então, a aula sempre vai ser em função da necessidade do aluno. Ele quer tirar dúvidas sobre o conteúdo, ele quer aprofundar mais, ele quer tirar dúvidas de exercício, então a aula vai ser focada nisso. Há uma maior interação entre os grupos. O professor, né, tem o seu papel ressignificado, né, ao invés de estar lá na posição só de transmissor, mas está mais de guia e compartilhando do mesmo momento com os alunos. Existe um foco nas habilidades, né, no desenvolvimento dessas habilidades que a gente viu, né, dessas habilidades para o século XXI que a gente viu no início da aula. E é possível implementar muitas formas de avaliação. Então, a gente pode fazer avaliação formativa, avaliação somativa. Então, vai depender dos objetivos do professor. Bom, a principal vantagem que eu citei foi com relação ao ganho do tempo, né? E aqui eu trouxe um quadro que os professores, né, que escreveram um livro sobre sala de aula invertida, eles trazem com relação ao ganho do tempo. Então, na metodologia tradicional, o que a gente tem, né? Início da aula com uma atividadezinha de aquecimento, que dura aí uns 5 minutos, pode ser a chamada, pode ser aquele quebra-gelo do início da aula.
E aí, quando tem uma atividade de casa ou para revisar o conteúdo anterior, a gente leva um tempo, vamos falar do conteúdo anterior, que foi que a gente viu na aula passada, fazer esse resgate aí dos conhecimentos anteriores. O início do novo conteúdo, e aí leva de 30 a 45 minutos, isso com a gente considerando aqui 2 aulas conjugadas. E quando sobra tempo, a gente tem uma práticazinha, prática que é uma atividade, né? De exercícios, e às vezes não dá nem tempo de fazer isso aqui. Essas atividades vão para onde? Vão para casa. Com a sala de aula invertida, o que a gente tem? A atividade inicial, ela continua com o mesmo tempo, ou a chamada, o quebra-gelo. Aí, com relação ao vídeo, tá, a sessão de tira dúvidas, e aí pode ter um tempo maior do que esse daqui, mas na média deles durava basicamente isso aqui. Perguntas e respostas sobre o vídeo. E todo o resto eram orientações com relação a exercícios, a projetos, atividades de laboratório. Então, veja que o ganho do tempo ele é muito significativo, tanto para o professor como para o aluno, porque ambos aproveitam melhor o momento em sala de aula, que é o momento que estão juntos e que um precisa atender a necessidade do outro, que é com relação a tirar dúvidas. Vamos falar da implementação. Como é que a gente implementa a sala de aula invertida, né? Como é que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que planejar bem, como toda atividade pedagógica, como toda atividade de sala de aula, a gente precisa de um bom planejamento. Então, o primeiro passo é planejar bem essas primeiras tarefas que vão ser realizadas em casa antes da sala de aula. E aí, você pode preparar o material ou escolher materiais de outros para ser usados, ou então utilizar os dois. Então, quais são os tipos de materiais que você pode utilizar? Livros, artigos, capítulos de livro. Então, essas leituras não devem ser leituras extensas demais, cansativas demais, com uma linguagem que seja complicada, mas que seja acessível e compreensível para os alunos, para não desestimular a leitura. Com relação aos vídeos, o professor ele pode gravar os vídeos ou pode aproveitar materiais de outros professores, mas só que nesse ponto a gente tem que ter muito cuidado. Não é só jogar lá no YouTube aula sobre cinética química. É importante que o professor assista de fato esse vídeo e veja se aquela aula é adequada àquele contexto dele, adequada à sala, à turma, ao seu contexto. Então, tem que ter muito cuidado com os outros vídeos que vão ser usados. E se ele puder preparar, melhor ainda. É mais indicado que ele possa preparar. E aí vai depender da habilidade, né? Hoje está bem mais fácil. Principalmente com a pandemia, a gente teve que se reinventar e aprender de fato a gravar esses vídeos. Todo mundo vai sair aí um pouco mais tecnológico, com mais habilidades digitais. Então, se puder fazer essa gravação, melhor ainda. Então, ainda pode utilizar atividades com aplicativos ou softwares. Então, por isso que a gente está vendo cada semana um software diferente que a gente pode utilizar, inclusive no nosso retorno presencial. Uso de formulários. Então, os materiais, eles podem ser diversos, desde que sejam fontes de informação. De que essa informação ela seja retomada na sala de aula e seja aprofundada na sala de aula. Eu vou fazer um parênteses aqui com relação à gravação dos vídeos, né? Assim como todas as outras atividades, é essencial que tenha um planejamento para essa gravação dos vídeos. E para isso a gente precisa de um objetivo educacional, um objetivo de aprendizagem. Então, antes de eu gravar o vídeo, eu preciso pensar o que eu quero que o meu aluno aprenda assistindo essa aula. Qual é o objetivo central? Qual é a informação mais importante que ele precisa aprender? Então, o planejamento ele tem que estar centrado nessa pergunta, nesse objetivo.
E aí a gente vai adaptando os materiais. Então, tem um livro, os conceitos, tem que dar um capítulo, verificar quais são os conceitos mais importantes e ser objetivo com relação àqueles conceitos. Por quê? Porque eles vão ser retomados em sala. E aí a gente pode utilizar recursos diferentes, né? Quanto mais atrativo esse vídeo for, quanto mais cheio de figuras, mais colorido, então prende a atenção dos alunos, né? O que mais que a gente pode falar, né? Com relação às gravações, da gente pensar que tá dando aula para um público ausente, né? Pensando como vocês vão receber esses vídeos enquanto a gente está gravando. Então, tentar fazer de uma forma como se eu estivesse imaginando vocês aqui, sabendo que não estão. E aí, verificar, obviamente, né, se a câmera, se você for aparecer no vídeo, se a câmera está funcionando bem, se o áudio está bom. Então, tudo isso para quê? Para que não fique um vídeo desestimulante, ok? E a duração. Se recomenda no máximo até 20 minutos para cada vídeo. Então, alguns passam um pouquinho, mas o ideal é até 20 minutos e quanto menos melhor. E aí você quebrar, né, os conteúdos em vídeos menores. Para quem tem dificuldades, porque principalmente os primeiros vídeos não são fáceis de serem gravados, não é uma coisa que faz parte da nossa rotina, agora sim, mais do que nunca, né, mas os primeiros são bem difíceis. Então, faz um roteiro. Faz um roteiro para você se orientar e para não se perder, porque nos primeiros a gente se perde, né? E aprender a utilizar os softwares para a gravação desses vídeos. Eu prefiro usar o PowerPoint, para mim ele tem ajudado muito e é o que eu tenho mais usado. Mas existem outros. Por hora esse aqui tá dando para mim, tá ok, então eu tô ficando só com ele, né? Divulgar esses vídeos, obviamente, né, com tempo para vocês assistirem, para vocês verem. E ao assistir esses vídeos, tentem não ter nenhuma distração. Então, esqueça um pouquinho o celular, esqueça um pouquinho o que pode causar distração em vocês, para que vocês realmente se concentrem nas informações. E pausem, retrocedam, porque o professor vai estar ali, a informação está ali à disposição de vocês. Então, não entendi isso aqui? Vou voltar. Voltem quantas vezes for suficiente. E pega a dúvida e leva para a sala de aula. Bom, vamos voltar agora para a sala de aula, né? O que a gente faz quando volta para a sala de aula? Depois que vocês viram os materiais que foram para casa. E aí vai depender muito do planejamento do professor. Ele pode elaborar atividades em grupo, que sejam colaborativas. Ele pode realizar atividades experimentais, simulações no computador, aprofundar exercícios e resoluções de problemas, aprofundar o conteúdo com discussões mais detalhadas, mais aprofundadas, mais contextualizadas, né? Então, tudo isso a gente vai poder fazer com muito mais tempo e muito mais qualidade na sala de aula, com maior envolvimento dos alunos. E aí a gente vai para o terceiro momento, né? Que é quando volta para casa outra vez. E aí o que faz em casa? Vamos revisar. Vamos praticar exercícios mais aprofundados ou realizar outro tipo de atividades. Então, pode ser um projeto, pode ser uma pesquisa, pode ser a elaboração de um vídeo aplicando aquele conteúdo num determinado contexto. Então, vai depender aí dos objetivos de aprendizagem do professor. Então, quando a gente implementa essa metodologia, tem sempre que levar em conta qual é o objetivo de aprendizagem. E isso tem que ficar muito claro para o aluno e para o professor, ok? Bom, mas como toda metodologia, né, tem os seus desafios. Então, o primeiro desafio que a gente tem aí estão todos interligados, que é o desenvolvimento do material. Os primeiros materiais são muito complicados de desenvolver porque você ainda não está familiarizado com o processo. Então, muitas vezes a gente se sente tendencioso a utilizar material pronto. Porque uma aula, por exemplo, de 45 minutos,
a gente leva 4, 5 horas para preparar. E mais um tanto para gravar, porque nem toda a primeira gravação dá certo. Então, essa parte inicial, ela é muito difícil, esse desenvolvimento do material, buscar material de qualidade, que a gente não esteja preso só no livro didático ou nos livros de referência para curso superior. A gente, enquanto professor, não tem esse tipo de formação que vocês estão tendo a oportunidade de ter agora. Então, a gente está aprendendo assim, na marra, a utilizar por conta da pandemia, mas toda oportunidade, todo caos, né, na verdade é uma oportunidade. Então, a gente está tirando o maior proveito possível dessa pandemia, que é adquirir novas habilidades. Também não tem que avaliar a estrutura, a infraestrutura, tanto o professor como o aluno. Será que o professor ele tem infraestrutura suficiente para preparar esse material? Então, um computador de qualidade razoável com PowerPoint e acesso à internet, ele consegue fazer isso aqui, né? E o aluno ter mesma coisa, principalmente o acesso à internet e um equipamento de uma qualidade mínima para poder acessar esse material. E o principal, gente, que é os alunos cumprirem com a sua função. Não adianta a gente planejar tudo isso, o aluno não desenvolver sua atividade, não fazer a sua parte em casa e chegar lá na sala de aula, ele vai ficar perdido, vai atrapalhar o desenvolvimento da aula, vai atrapalhar o planejamento do professor e vai atrapalhar os outros colegas também, que fizeram suas atividades e estão esperando o melhor aproveitamento daquele momento. E quais são os ganhos? Tem que ter ganho. Então, autonomia dos alunos, porque eles vão ser mais autônomos nesse acesso à informação, vão compreender melhor o contexto, porque a gente vai ter a oportunidade de aprofundar melhor, utilizar mais exemplos, de extrair melhor o conteúdo. Eles serão mais colaborativos, porque eles vão trabalhar em grupo, atividades em grupo são muito requeridas aqui, a gente trabalha conjunto. Nisso, a gente vai ter habilidades de comunicação sendo desenvolvidas, porque esses resultados, esses exercícios, essas atividades feitas em sala de aula, em grupo, geralmente tem, ao final delas, uma apresentação com comunicação oral, e tudo isso gera mais confiança. O aluno ele se sente confiante porque ele desenvolveu o processo, ele viu que a sua aprendizagem foi efetiva, ele consegue ver que ele está adquirindo conhecimento e aquilo ali vai tornando ele mais motivado, vai dando mais confiança e o que vai resultar numa melhor aprendizagem. Agora, muito importante, antes de tudo, muito cuidado para a gente não causar desinteresse. A sala de aula invertida, essa metodologia não pode ser rotineira. O uso ela tem que ser estratégico. Não dá para a gente fazer sempre o mesmo, porque cai na rotina e cai na desmotivação. Então, a gente tem que usar essa metodologia de forma estratégica, aliada com outras metodologias. Então, a gente pode utilizar, junto com ela, a aprendizagem cooperativa, nessas atividades que são feitas em sala de aula. Então, não deixar cair na mesmice, porque vai gerar um desestímulo nos alunos. Também não podemos pensar que a sala invertida é um vídeo online. Não se pode reduzir essa metodologia a simplesmente achar que não é assistir vídeo. Não é, porque ela tem um propósito. Ela fundamenta outras atividades que precisam dela. Se a gente não pensar dessa forma, se a gente não planejar dessa forma, a metodologia ela não vai ser efetiva. Por quê? Porque os alunos precisam de orientação. Eles não podem se sentir soltos. Não, estou isso aqui fazendo por fazer. Então, precisa de orientação, precisa de estrutura, precisam de suporte. Eles têm que entender que eles precisam levar essas dúvidas, que não é para ter vergonha, não, tá tudo ali, eu vou assistir de novo e tirar dúvida. Não, eles precisam levar essas dúvidas para a sala de aula, porque isso enriquece a discussão e faz parte da metodologia. E, obviamente, que a base de tudo, planejamento. Um bom planejamento. Saber o que quer fazer, mas saber para que se quer fazer são fundamentais.
né? Não é fazer por fazer, não, vou fazer a sala de aula invertida, vou utilizar a metodologia só para fazer uma coisa diferente. Não, tem que ter um objetivo em cima disso. E eu ainda acredito que essa é uma metodologia que vai ser muito utilizada pós-pandemia, porque esses vídeos eles vão poder ser aproveitados e o tempo em sala de aula vai ser de muito melhor rendimento. Restando aí, por exemplo, no curso de Química, para fazer, inclusive, mais aulas práticas. Porque, geralmente, a gente não faz tantas aulas práticas por conta do tempo corrido. Então, eu acredito que vai ficar muito. E existem muitos trabalhos que evidenciam a sala de aula, sobretudo no ensino superior. Essas foram as referências que eu utilizei. Esse livro aqui é o escrito pelos autores, pelos divulgadores dessa metodologia. É um livro excelente, de fácil leitura, e todas essas informações que eu tirei aqui para o slide, elas estão lá.